Louvado seja Deus! Hoje vamos estar meditando em um capítulo da Palavra de Deus em Isaías. Isaías, o profeta messiânico. Mas nós vamos comentar a respeito do rei Ezequias, que está registrado em Isaías 38. O rei Ezequias, a Bíblia diz que ele ficou acometido de uma doença. Então ele manda chamar Isaías, para que Isaías orasse por ele. E quando Isaías chega ao palácio que ora por Ezequias, ele entrega um recado de Deus. Olha, Ezequias, Deus manda falar para você. Você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer com essa doença. Todos conhecem a história. Ezequias vira o rosto contra a parede e clama ao Senhor. Bom, eu vou estar fazendo a leitura aqui e vamos falar um pouco mais sobre essa passagem bíblica e o que de fato aconteceu. Vamos lá. Isaías 38, a epígrafe, o título fala assim: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Bom, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Bom, meus queridos e amados, quando o rei Ezequias ele ficou doente, ele ficou acometido dessa doença, muitos hoje interpretam essa doença como que um câncer. O rei Ezequias estava em um estado terminal de câncer. Isso não está na Bíblia, tá? É apenas um pensamento teológico. Eu estou citando aqui um pensamento de teólogos, de pessoas que estudam a Bíblia, tá? Era uma enfermidade mortal, para a morte. Ele ia morrer com essa enfermidade. E ele estava já de cama. Ezequias não se levantava mais. Não tinha força, não tinha mais vigor, não conseguia mais levantar da cama. Por isso ele estava no leito, tá? E alguns interpretam que essa doença era um câncer, ok? Mas vamos lá. Ele estava com essa doença mortal e ia morrer. Então ele chama Isaías para Isaías orar por ele. Quando Isaías vai orar por ele, aí Isaías intercede e Deus dá essa palavra para Isaías. Bom, quando Isaías fala assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, era uma citação que quando um rei estava prestes a morrer no leito, ele já sabia que não ia mais viver, ele colocava a casa dele em ordenança. O que é isso? Ele já passava o poder, o trono, o cetro, a coroa, ele chamava o seu sucessor, o seu filho mais velho, o seu primogênito, se ele não tivesse filho, alguém que iria assumir o trono. E ele colocava em ordenança: eu estou passando a ordenança do reino para você. A partir de agora, você vai ser o novo rei, você vai ser aclamado, o rei da nação. Então foi isso que Isaías falou para Ezequias. Deus manda dizer para você, Ezequias, essa doença é para te matar. Já diz aí quem vai ser o teu sucessor, quem vai reinar no teu lugar, porque você vai morrer. Não tem jeito. Essa doença não tem cura. Isaías entrega o recado e sai diante da presença
do rei. Aí nós vemos que Ezequias, mesmo no leito, já no estado terminal, ele se vira e coloca o rosto contra a parede e começa a orar e a chorar diante de Deus. Então agora é o próprio Deus que manda Isaías voltar. Isaías não tinha ainda nem saído do palácio. Deus falou: volta e vai entregar um recado para ele, que eu estou te mandando. E fala assim: eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para você, Ezequias. E os assírios que te rodeiam, eles não vão invadir a terra. Eu, o Senhor fala, eu vou defender esta cidade. E o Deus ainda deu um sinal para ele. Olha, para que você, Ezequias, acredite, o sinal de Deus é Deus recuar no tempo. Nós vemos a citação, o relógio de sol de Acás, se não me falha a memória. E então o relógio recuou 10 graus. Ou seja, Deus ainda fez o tempo voltar. Olha que coisa grandiosa. Isso porque Ezequias colocou o rosto contra a parede e orou. Amados, queridos e queridas, Deus não aguenta, Deus não suporta ver um coração contrito, uma oração de uma pessoa contrita que chora na presença dele. Isso faz Deus se levantar do trono. Você não faz ideia o quanto isso move o coração de Deus. Quando Deus olha do céu e vê alguém, uma pessoa, um ser humano com um coração contrito, derramando-se em lágrima, pedindo em oração, Deus fala: eu tenho que agir em favor dele, eu tenho que agir em favor dela, porque eu não aguento a oração de um coração contrito. Foi isso que aconteceu. Ezequias não quis saber de reino, não quis saber de glória, não quis saber de coroa, não quis saber de nada. Ele simplesmente abriu, rasgou o coração diante de Deus e orou, colocou a face contra a parede e clamou ao Senhor. Na primeira é Isaías orando por ele. Na segunda é ele orando para Deus, por si mesmo a Deus. Olha só. A gente fica muito pedindo oração, né? Irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Tem até aquele dizer, aquele ditado, né? Dentro das igrejas. O crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. O que Deus quer de nós é a nossa oração. Quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir o nosso coração. Ele quer que a gente se derrame na presença dele. Para ele realizar o milagre. Para ele realizar o grande milagre na sua vida. Os feitos de Deus na sua vida é por intermédio da sua oração, da sua intercessão. Você tem que buscar a Deus, se derramar na presença dele, porque ele vai agir em seu favor. Olha só, eu acredito em um Deus que faz milagre. Se for para mim ser crente, se for para mim ir para a igreja e não acreditar em milagre, eu não vou. Eu acredito na Bíblia, em um Deus que realiza milagre, o impossível. Aquilo que eu e você não podemos fazer, ele pode realizar todo e qualquer milagre. E o que é milagre? Milagre é uma coisa inexplicável. Se houver uma condição que se explica razoável para tal evento, não é milagre. Porque Deus faz coisa que os homens não conseguem entender e nem explicar. Simplesmente acreditar. A gente acredita. Foi isso que Deus fez com o rei Ezequias. Ezequias estava condenado. Essa doença é para te matar. Coloca a tua casa em ordenança. Mas quando ele chorou, Deus falou assim: te acrescento hoje, Ezequias, mais 15 anos de vida. Ainda tem jornada para você. Ainda tem história para a sua vida. É o que Deus fala conosco nesse vídeo hoje. Ainda tem história para a sua vida. Teu sonho, tuas causas não vai morrer hoje. Coloca o teu joelho em oração. Clame a Ele, porque Ele vai acrescentar. Pessoas, quem sabe, já estavam até esperando a hora fúnebre para enterrar, sabe o quê? O teu sonho, para enterrar a tua vitória.
vão ter que aguardar muito tempo ainda, porque Deus acrescenta vida aos teus sonhos, aos teus projetos. Deus acrescenta vida àquilo que você precisava. Talvez não seja simplesmente saúde, mas um projeto, não seja simplesmente é, um, um feito na área da saúde. Eu preciso de uma cura, mas algo que você precisa e que Deus pode realizar, somente Deus. E creia que Ele vai realizar este feito na tua vida. Não dê ouvido às vozes estranhas, às vozes paralelas. Confia no Senhor. Coloca o teu rosto contra a parede. Isaías falou, coloca a tua casa em ordem na primeira. Mas quando ele orou e quando ele colocou o rosto contra a parede, Isaías veio na segunda com a palavra de Deus e falou assim: te acrescenta, assim diz o Senhor, mais tempo, mais vida, mais jornada para frente. E é isso que Deus tem para você hoje. Amém? Acredite nesta palavra. Fique com este vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Me ajuda a crescer. Compartilha, comenta, dá um like, ajuda o canal a subir com a sua interação, com seus comentários e divulgue. Este canal nasceu para abençoar vidas. Fique na paz, fique na bênção.